Durante todo esse semestre nós temos um tema geral. Aliás, esse é um tema da CBB, da Convenção Batista Brasileira, e a gente vai adaptando o tema à nossa realidade. Mas o tema, todo ano esse tema deveria, de repente, a gente pensar, nortear. Diz o seguinte: vivamos o verdadeiro amor. A igreja pode repetir comigo? Vivamos. Será que existe o amor falso? A Bíblia diz que o amor seja sem hipocrisia, para viver o verdadeiro amor. Vivamos o verdadeiro amor. Na reunião da liderança, a gente acrescentou, colocamos vírgula aí, multiplicando discípulos. Quem estava na reunião viu. Quando tem um amor, as pessoas, Deus vai multiplicando. Uma organização sem amor, tem que ter o amor. E esse amor, o amor de Deus em nossas vidas. Então a gente pensou em João capítulo número 13, 35, o Senhor Jesus foi quem disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos se vocês tiverem amor de uns para com o outro. A identidade do discípulo é apresentada se ele tiver amor. Ele pode ter uma boa oratória, mas não tem amor. Ele pode ser um excelente pregador, instrutor, sei lá, o que for. Mas se não tiver amor, se não tiver a chamada de Deus. Então, Jesus disse assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, pensando nesse tema, a gente também trouxe para a nossa igreja, para esse mês de janeiro, porque cada mês a gente tem uma proposta, e esse mês de janeiro fala justamente movidos pela palavra. Se temos esse amor, nós vamos ser movidos por Deus, pela palavra do Senhor. Então, discípulos movidos por Deus, pela palavra. E agora, nessa breve reflexão, espero que seja bem compreendida cada um de nós. Eu gostaria que o irmão pudesse nos ajudar, colocando em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. A cura de um criado de um centurião. Essa história já é bem conhecida. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Versículo 8, a igreja. Nos dá compreensão, Pai, da Tua autoridade sobre a vida da Tua igreja, sobre nossas vidas, Pai. O Senhor tem autoridade sobre tudo. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é vida, traz vida, Pai. A Tua palavra levanta, ó Deus, o caído. A Tua palavra, ó Deus, nos garante a vitória. Ajuda-nos a entender, ó Pai. E obrigado pela experiência desse centurião, um homem possuído de fé, que acreditou na Tua palavra. O Senhor ficou um pouco espantado para nos ensinar. Disse que nem na igreja em Jerusalém viu uma fé daquela, porque o homem era muita fé, humilde. Apesar de ser um centurião, uma autoridade romana, ele chegou logo implorando. Ele não exigia nada, ele implorava. E ele falou de um empregado, de um servo que estava enfermo. Jesus olhou para ele de imediato e disse: eu vou agora na tua casa e vou curá-lo. E ele disse que não era digno que o Senhor entrasse na casa dele. Deus, nos ajuda a entender a Tua palavra, o que o Senhor quer falar com a Tua igreja, durante esse domingo, manhã, noite, durante esse mês, esse ano. Nos aproxima de Ti através da Tua palavra, em nome de Jesus, vamos dizer amém? Versículo de número 9. O centurião disse assim: eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro eu digo assim: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto,
Admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, pai da fé, com Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, se a gente for observar, analisar esse texto com cuidado, a gente vai aprender, tem muitas lições. Confesso que anos após anos, toda vez que eu me deparo com esse texto, dependendo da situação, a gente vai vendo uma revelação, porque a palavra de Deus ela jamais se esgota. Eu já disse isso aqui e repito, há um princípio hermenêutico, quando a gente aprende um pouco sobre interpretação bíblica, que diz que não evite um texto, não evite por ele ser conhecido, porque ele sempre tem informações. E nesta manhã, o que a gente quer dar destaque é quando uma pessoa é movida pela palavra. E a impressão que eu tive é que esse centurião acreditava na palavra. Ele foi implorando a Cristo, ele não foi dando carteirada, para aí todo mundo que eu sou o centurião, eu sou o chefe da área. Ele não deu carteirada, ele foi implorando. Você sabe que às vezes a pessoa tem uma posição, já quer dar carteirada? Jesus Cristo, ele ouviu aquele centurião admirado, por conta da humildade dele, por conta da simplicidade daquele homem. A gente percebe isso, até um líder quando está liderando, a forma dele falar com seus liderados, parece que é o dono do conhecimento, e não é, está ali aprendendo, está ali em processo de aprendizado. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Já diziam os maiores estudiosos sobre isso. A gente tem o que aprender. E ali os discípulos de Israel, a igreja aprendeu através dessa experiência sobre o tema fé desse homem. Ele disse assim: olha, eu sou um homem que sou uma autoridade, eu não vou mentir, eu sou uma autoridade. E eu tenho servos ao meu serviço. E mando ele fazer, ele faz. Eu digo para ele ir, ele vai. E eu sei. Onde foi que esse homem descobriu isso? Eu sei que se o senhor der uma ordem aqui, você acredita em oração à distância? Deus não está aqui. Você faz uma oração do outro lado e Deus vai lá e dá vitória. Porque a gente percebe o chefe da sinagoga agoniado que Jesus fosse para ver a filha dele. Já esse homem que não era membro de igreja nem nada, não precisa ir lá não. Eu acredito que esse oficial romano deveria ter uma bela casa, uma boa casa para a época, pela sua posição, pela sua status, sociedade. Mas ele disse: eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas se o senhor mandar uma palavra, se o senhor disser uma ordem, vai lá para assim, e acontecerá. Aí Jesus disse: virgem, nossa, nem Israel viu uma fé dessa, andando com esse povo o tempo todo aqui, eu não vi essa fé. E aqui a gente aprende esse texto. Tem uma palavra em Provérbios, da importância da fé, da importância da palavra, da importância da gente dar crédito à palavra de Deus, porque a gente está acabando de ouvir aqui a palavra, mas duvida, não crê, parece que é a mesma coisa. Hoje eu passei em sala por sala na hora da escola dominical e falei algo para a turma, sobre a questão da gente estar domingo após domingo na igreja, e até em posição de liderança, mas não são obedientes, são irreverentes. Muitas vezes somos assim, e não temos aprendido como deveríamos aprender, ou pelo menos colocado em prática tudo aquilo que aprendemos. O que Jesus fala é que aquele homem não fez questão, não pediu para ir na casa dele, pelo contrário, se sentia indigno. Eu já tenho escutado tantas e tantas reflexões enaltecendo a simplicidade desse oficial romano. Ele não estava se diminuindo não, ele disse assim: eu tenho autoridade, mas a tua é maior do que a minha.
Então, meus irmãos, pensando sobre esse tema, movidos pela palavra, quando a gente obedece à palavra, eu já falei nesse texto várias vezes, tem muitos textos, o Sermão da Montanha fala sobre isso, a importância não só de ser ouvinte, mas praticar a palavra. Parece que o segredo é prática, é vivência. Quando Jesus terminou de pregar aquele grande sermão, alguém disse assim: o primeiro maior discurso de Jesus Cristo, ninguém falou como esse homem falou, mas tinha tantos eruditos da época, porque esse homem fala como quem tem autoridade, como tem vida. E aqui, pensando nesse texto, que os ensinamentos de Cristo espantou, eu tenho a impressão, pastor Abisaí, que esse homem, ele soube, ele não andava nas caravanas de Jesus Cristo, mas como ele era um chefe, ele, o que aconteceu ali? Oxe, tinha um cara ali cego, agora está vendo. Quem foi? Foi Jesus, e aquele centurião, um cego vendo. Ele falou, E aquele que era mudo, está falando, o centurião. Você lembra que foi que o centurião disse ao pé da cruz, um centurião? Verdadeiramente, quando viu a manifestação, esse era o quê? Filho de Deus. Aquelas autoridades, eles sabiam, eles viam, alguns se rendiam, outros não. E aqui eu fiquei pensando na vivência desse homem, na sua liderança, na sua posição, ali naquela província, nas cidades. Ele sabia da eficácia da palavra do Senhor. Deixa eu dar um exemplo aí. Os irmãos aí do Data Show me ajudem. Já pensou alguém contar ao centurião, aqueles pescadores, Jesus Cristo falando com o vento? Veja aí, por exemplo, em Marcos 4:39. Veja a autoridade que ele tem sobre a natureza, sobre tudo. 4:39. Ele despertando, Jesus despertando, não vou ler toda a passagem, o irmão conhece. Repreendeu o vento e disse ao mar. Olha o que ele disse ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. A palavra de Deus, ela é viva, ela é vida, ela é eficaz, ela é penetrante, mais do que qualquer espada de 2 fios, ela penetra até a alma, mas de quem crê. E aquele centurião era um crente. Ele acreditava que não precisava Jesus entrar no quarto, tirar aquele, não, da palavra de onde ele estava. O Senhor tem poderes espirituais miraculosos, o Senhor é Deus, é alguma coisa que eu nunca vi na minha vida. Jesus fez, você crê desse jeito? Eu creio. Veja o versículo 13, 8:13. Eu vou direto assim. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme o quê? E naquela mesma hora, alguns filmes diz que o centurião saiu junto de Jesus, olhou ao relógio, sei lá a hora, ele conhecia, e daqui a pouco lá veio um soldado. Aí fez, olha, ele melhorou, ele está bom. Ele conhecia, tem alguns sinal que ele entendia sobre o tempo. Não estou dizendo que ele tinha oriente não, irmão, nem técnico, ele tinha uma sabedoria. Qual foi o momento que ele ficou curado? Mais ou menos, tal e tal. Ele foi na hora que Jesus falou. Ele acreditava na palavra. Então, meus irmãos, a gente vai ver Deus movendo situações. Mas quando a gente conhece a palavra e não atende. Por exemplo, uma filha ou um filho que diz respeito ao pai e à mãe, que tem liberdade com o pai e faz coisa que magoa o coração do pai, está fora da palavra. Vós, filhos, em tudo obedeceis a quem? Ao vosso pai, que diz a palavra, para que ele te honre na terra, para que seja honrado, para que tu cresça, para que tu seja abençoado. Mas você que despreza pai, ainda solta piada para pai, pode esperar que sua vida parece que está boa, parece, mas você vai ver lá na frente. É uma ordem, o primeiro mandamento como promessa, ou não? É o primeiro mandamento, essa palavra é para cada jovem que acha que agora sabe, que agora que tem um empregozinho, e que acha que tem, e começa a querer desprezar o pai. Tenha cuidado. Eu venho pregar, quando eu subo aqui no púlpito, eu peço a Deus, se o Senhor quiser falar comigo, fala, é a tua igreja.
Eu não fico muito preocupado em seguir uma linha homilética, não. Que Deus mandar falar, eu falo. E Deus, o Espírito Santo fala no meu coração. Tem muitos filhos irreverentes com seu pai e sua mãe. Eu retorno ao texto. Obedecer o pai e a mãe para que teus dias se prolonguem na terra. De repente vai ser interrompido, porque você não faz, ou você trata de uma forma debochada. Pronto. Deus colocou até aqui. Vamos lá. Jesus mandou cessar o vento, e os discípulos nunca viram isso. Vento cessa, mar fica quieto. Mas tem mais coisa que aquele centurião deve ter ouvido. Deus movendo é pela palavra. Então aqui, por exemplo, a palavra dele comunica a vida. Um texto bem conhecido, já João 11:43, só vou ler um versículo, o irmão vai conhecer rapidamente o texto. João 11:43, veja o que é que está escrito. E tendo Jesus dito isso, aclamou em alta voz: Lázaro estava morto há quantos dias? 4 ou 3, deixa eu ver. 4 dias, podia ser 3 também, cheirava mal. Mas Jesus veio, e aquele pessoal ouvia: o que é isso? Que homem é esse? Que Deus é esse? Eu começava hoje a escola dominical indo para cada sala, para que não seja mais um ano de tantas teorias e poucas práticas. A lição foi uma bênção, continua do mesmo jeito. Eu aprendi muito, só conversa mole. Não bota prática em nada. É uma linguagem que eu encontro para falar. Não tem atitude de mudança. E aqui, meus irmãos, ele aprendeu que a palavra de Deus comunica a vida. Rapidinho aí, Marcos 5:41. Todo mundo vai lembrar dessa passagem. Marcos 5:41. Movidos pela palavra, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Ô irmãos, sabe o que é que fica em minha mente, o que é que pensa quando Jesus fez esse milagre? Ele levou algum xaropezinho, alguma unção, algum vidrozinho de óleo, joga em cima dela. Ele fazia isso, era? Levanta, anda. Percebe? Não, prepara aí o óleo, que esse óleo aqui, irmão, não estou desprezando não, porque eu tenho texto, mas já é palavra de Deus, é pela fé que esse mundo foi construído, e é pela fé. Se Deus dá uma ordem a teu respeito hoje, agora nesse culto, pode se preparar que vai receber, viu? Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu que vai, ele vai, e vai te ajudar, e a gente vai, isso é pela palavra. Menina, a menina de 12 anos, todo mundo sorrindo, dizendo que a menina estava morta. Jesus enlouqueceu. Jesus fez, sabe nem o que está dizendo você, geralmente a gente não sabe o que diz mesmo. Jesus sobe lá e diz assim: essa menina é 12 anos, tira o lençol, manda ela se levantar e prepara o café dela, ou comer. Irmãos, quem faz é Jesus. Jesus dá uma palavra hoje, o pastor Samuel abençoado, que você nem vê, e faz isso na tua vida também, pela palavra dele. Veja outra situação, se também nos chama a atenção. Marcos 7,14. Vamos ver o que é que está aí. Aliás, Lucas 7,14. Lucas 7,14. Vamos ver, Lucas 7,14. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando. Levanta-te. Agora imagina só, uma cidade inteira vendo isso. Chegou no ouvido do centurião. Eu não sei que povo é esse que vive seguindo a Jesus, na hora de expulsar um demônio não expulsa. Lembra da história, né? Que o homem foi lá, pediu aos discípulos. Eu passei nas salas hoje, e está lá em Mateus capítulo 17. Aí vai expulsa aí? Não, sei não. Aí Jesus fez: geração perversa. Chamou dos discípulos perversos, geração incrédula. Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou passar vergonha? Tem gente que é crente, vai com cada roupa por aí, irmão. Passa vergonha, se escandaliza. Não vou para a academia, vai para a academia com a roupa normal, lá tu tira. Entendeu-se como é o crente? Mas vai se espalhando pela rua, todo mundo ali, ó. Olha, irmão, eu estou entregando o que Deus manda entregar para a igreja. Porque você é santo, você é santa, você é separado, tenha cuidado com isso. Eu não estou aqui com legalismo religioso não, eu estou falando que as pessoas se escandalizam.
Você sabe que tem nada a ver, tem nada a ver. Sim, as pessoas que estão fora estão vendo. Ah, quem está ali, ó. Ah, para a irmãzinha como está hoje. Ela é até filé, né? A irmã é filé. Eu ouvi uma dizendo assim, olha como ela está. E começa o escarnecimento. Até teu marido não é tão respeitado mais, nem tua esposa. Você sabe disso ou não? Ih, sai desse jeito, é? Eu nunca quis subir no púlpito aqui para dizer só o que eu penso, não. Eu estou falando o que eu trouxe no meu coração, que Deus está falando na igreja. Tenha cuidado com isso, porque nós estamos sendo observados pela cidade. Não só pela cidade, está em online aí, o mundo inteiro está ouvindo. Olha aquele irmão, olha aquela irmã, vê seu testemunho. Ah, nada a ver, pastor, Deus quer meu coração. Vai, vice. Todos nós devemos resplandecer diante dos homens, para que o mundo veja e glorifique o Pai que está no céu. Jesus disse isso. Vós sois a luz do mundo, e a luz de vocês não pode estar apagada, nem escondida, mas no velador, para que todos ao redor vejam que você é luz. Glorifique a Deus e diga, lá vai uma serva do Senhor. Aí é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Mas andando desmantelada, minha irmã, ele pode pregar que nem, cantar que nem um passarinho tudinho, mas não tem vida. A cidade toda viu Jesus dizendo isso, tocou, ele nesse aí tocou, ele podia até falar, levanta, mas ele quis tocar, porque se quem toca no morto está impuro. Jesus, ele purifica e dá vida. Ele tocou e o rapaz se levantou e começou a falar com a sua mãe. A igreja começar a ser movida pela palavra. Vai ter gente esse ano que vai se levantar dentro da tua casa, viu? Deus vai levantar, compreenda isso. O que é ser movido pelo Espírito Santo de Deus? Se o Espírito de Deus me usa, eu luto como Davi, eu faço a obra de Deus com alegria e o nome de Deus é glorificado. Mas esse centurião, eu tenho impressão, Marisa, que ele viu essa situação também. Estava ali pela cidade, veja. Liberta os oprimidos. Esse capítulo 5 de Marcos me assusta. Veja Marcos 5, veja o verso 8. Marcos 5, 8. Veja. Porque ele dissera, espírito imundo, sai desse homem. De quem esse homem está tratando aí? O endemoniado de onde? Daquela cidade, uma cidade toda, viram os porcos sendo afogados, os espíritos malignos sendo saindo e os discípulos vendo. Por isso que aquele povo se escandalizava quando chamavam um discípulo para orar e o demônio pintava e bordava com aquele discípulo, não tinha vida. Através da palavra, Jesus disse assim, olha, quando você sai por aí, pregue a palavra. Vê aí, meu irmão, por favor, Marcos capítulo 16, versículo 15. Veja se dá para entender isso, que Jesus mandou a gente fazer como igreja. A igreja faz muita coisa, sabia que a igreja é cheia de programa, né? Mas o principal e o maior de todos é esse, veja. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o quê? Pregue o quê? A palavra. Quem crê e for batizado será o quê? E quem não crê? Quem não crê está condenado. Mas quem crê vai ser salvo. Mas tem sinais. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem na palavra, movidos pela palavra. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, mais ainda, pegarão em serpentes. Veja que palavra Jesus disse. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo. Vocês acham que Jesus falou isso discípulo? Agora cada um recebe uma carteira de apóstolo. Carteira apóstolo no nome Pedro. Essa carteira não é a carteira não. Não é o teu diplomazinho não, nem o meu. Quem faz isso é Jesus Cristo na vida de quem anda com Ele, de quem chora, de quem busca o Senhor, de quem tem vida consagrada. Aí Ele vai te usar. Eu não estou desprezando diploma não, que é importante. Até nessa área eu procurei fazer em outras universidades, fora o seminário, até na Universidade Católica, concluí meu curso lá, porque eu achei importante ter a tarjeta e tal, mas não é isso que faz isso não. Eu me lembro de Adukezuki Takayama, um pregador coreano, quando ele estava no congresso, e ele estava falando sobre unção. Unção, outro não tem unção não. Tem até conhecimento, mas unção, ó, não tem vida, quer dizer isso. E ele disse para um daqueles jovens formando, doutor, pega teu canudo e expulsa um demônio.
com teu canudo. Eu não estou aqui ignorante não, irmão. Eu sei que um homem formado, um homem especialista como o apóstolo Paulo, os demônios diziam assim: eu conheço Paulo. Eu conheço quem é Paulo e eu conheço quem é Jesus. Mas você quem é? Ou você pensa que o diabo não conhece? Se tu é uma mulher de oração, um homem de oração, alguém que busca para o Senhor. Ele não quer conversa contigo. Agora vai falar difícil com ele, que ele fala contigo também. Fala línguas com ele, que ele fala línguas também. Qual é o idioma que você quer falar com ele? Ele fala também. Agora ele só não fala essa oração do céu. Não sei se vocês estão entendendo. Se tudo que a gente for ver em escola dominical, quem ensina, viu? E quem aprende, quem escuta, a gente colocar em prática, a vida da gente vai ser outra. Se beber uma coisa envenenada, que negócio é esse? É Jesus. Lembra de uma viagem missionária de Paulo que a víbora, uma cobra, mordeu Paulo? Aí não, escapou do naufrágio, mas vai morrer aqui, que a víbora, isso aí está culpado. E a víbora lá, Paulo jogou a víbora no fogo. Cadê Paulo morrer? Se cumpriu aqui, ó. Se algum, o que for acontecer, Deus, ele é livramento na vida do seu povo. Agora nós precisamos ter essa vida. Tem outra coisa também que eu achei interessante. Lá em Provérbios 25, 9, diz assim: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo. Deus vai usar a gente nesse tempo para falar a sua palavra. Mas eu quero falar outra coisa ainda, que aqui Jesus disse. Veja aí, Lucas 18, 42. 18, 42. Não sei se você está entendendo essa mensagem. Toma aqui só a palavra de Jesus Cristo. A palavra dele. A igreja pode ler comigo? Então Jesus lhe disse: certa vez eu vi uma igreja que eu tenho meus questionamentos, mas ele disse: essa é a única igreja que faz o que Jesus fez na época dele. Parece que ele estava dizendo que a igreja está perdendo essa essência, esse poder. Eu sei que o maior milagre hoje não é um cego que vê, mas é um cego espiritual que começa a ver a palavra. Mas ainda hoje, quem crê que Jesus ainda hoje cura? Ele cura ainda hoje. Ele opera maravilha. Ele evita que o mal se aloje na tua vida. Ele cura a enfermidade. Ele cura o câncer. Seja o que for, ele cura. Essa palavra, a tua fé te salvou. Fé? Tu gritaste tanto pelo meu nome. Pois, ó, nesse primeiro domingo, Deus está falando do poder que tem a palavra. É a palavra de Deus. Você fala, você crê e o milagre vai acontecer. Agora, se você permanece rebelde, sereis devorado é o quê? A espada, porque a boca do Senhor disse. Gente que não cresce não. Tem esse versículo, já vocês conhecem, lá em Isaías. Recupera a tua vista. Agora, para concluir essa primeira introdução, Marcos 1,41, coloca aí, Marcos 1,41. Coitado desse homem, eu fiquei com a pena dele quando eu li essa história. Fiquei com tanta pena dele. Ele chegou tão humilde junto de Jesus. Não é? Você já viu essa história? É de um leproso. O bichinho chegou humilhado. Geralmente não chega com muita arrogância Jesus, não, com o nariz empinado não. Eu seja, tu sabe nada, verme. A gente é verme, irmão, terra seca. Quem sabe é ele. Mas esse homem chegou junto de Jesus assim, ó, veja. 1,41, né? Deixa eu ver aqui esse texto. Eu fiz uma anotação aqui, mas deixa eu ver aqui. Ó, é a história, muitas curas, se você for ver o verso 35. Mas esse 41, um leproso se aproxima de Jesus. Pergunta aos irmãos, pelo que a gente já lê a palavra. Os leprosos naquele tempo se aproximavam das pessoas, podia? Ele se aproximou de Jesus. Aí então diz assim o texto. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Se o senhor quiser, eu não fico bom. Mas se o senhor quiser, eu fico bom. Veja o que foi que esse homem disse. Aí o versículo 41 disse o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, acho que até que ele chorou, ficou ali, compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse assim: eu quero, fica limpo. Você tem fé? Jesus gosta justamente disso. Então fica limpo. Então, meus irmãos, discípulo movido pela palavra é quem crê na palavra, é quem
Procura viver essa palavra. E finalmente, João 5,8. João 5,8. Todo mundo também lembra desse texto. Tenho certeza que todos aqui lembraram os textos que eu apresentei. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Quem lembra dessa história? Quantos anos aquele homem passou ali? 37 ou 38? Foi 38, foi? 38. Importante, 38. Jesus chegou lá, depois dessa jornada, levanta-te. É preciso, irmão, nos apropriarmos da palavra. É isso que eu quero falar nesta manhã. É preciso, aquele rei oficial, não sei se é Cusa, procurador de Herodes, mas era um oficial, e ele acreditava na palavra. O seu filho estava doente, ou o seu servo, ele criava como filho, lá em Cafarnaum, e esse oficial se deslocou e foi até Caná da Galileia, pediu uma cura, foi atrás de Jesus, e não queria que ele voltasse para a casa dele. De acordo com o versículo 49, lá 8:49, diz que seu filho estava em péssimo estado, morrendo. Sabe, irmão, quando chega essa hora, aí a gente, o sapato cai, o sapato alto cai tudinho, quando chega na hora que não tem mais jeito para nada. Tudo que o oficial fez foi apropriar-se da palavra de Jesus. Está no verso 50. Agora, a gente vê o resultado, 51 a 53, a cura. Tudo o que temos a fazer, a igreja EBT, por favor, tudo o que temos a fazer conforme essa reflexão, a mensagem, tudo o que temos que fazer é nos apropriarmos da palavra do Senhor, e as coisas vão acontecer. Quem crê, diga amém, irmãos. Amém. Eu estou impressionado. A gente está lendo agora o Novo Testamento, a gente está no capítulo 15, se eu não me engano agora, é o capítulo 15, e algumas irmãs dizem assim: pastor, o senhor podia me explicar essa palavra? Eu não estou entendendo isso aqui, eu estou emocionada, chorando. Eles estão acreditando, e é para crer mesmo, a palavra é de Deus. Tudo vai mudar na sua vida quando ele se apropria da palavra. Jesus Cristo disse para aquele povo: olha, nem só de pão me viverá. É preciso que a gente haja conforme a palavra. Tinha um pastor chamado Lorival Fernandes, faz muito tempo esse pastor. Ele orava a palavra: Senhor, Tu és o meu pastor, e a Tua palavra diz que nada me faltará. Ele orava a palavra, e a palavra de Deus, ela é viva. Vamos ficar de pé, fica de pé aí para descansar um pouquinho. Eu queria que você ouvisse essa conclusão. Tudo que os discípulos fizeram, tem que fazer de acordo com a palavra, e Deus vai operar. Lucas capítulo 5 fala sobre isso. Naquele episódio dos 10 leprosos, tudo que eles fizeram foi simples. Eles foram, te apresentam ao sacerdote, e na medida que eles foram ao caminho, foram curados. Tem que obedecer a palavra. Diga para seu irmão do seu lado: obedeça a palavra, meu irmão. Obedeça a palavra. A palavra nos leva à ação. Ela processa em nós disposição, gerando desejo de agir. Desejo. Aí a gente vai ver. Jesus disse: se você crer, você vai ver o quê? A glória de Deus. Agora é crer. Finalmente, é preciso que creamos na palavra. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que dele se aproxima saiba que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Lembra disso? Orar sem fé não tem como, tem que buscar. Esse homem, o centurião, era um oficial do exército romano e comandava 100 homens. Ele expressou amor ao seu criado, que era um paralítico e estava muito enfermo. Irmão, dá para notar o grau de piedade desse centurião. Foi preocupado com o servo dele doente e se jogou aos pés de Jesus. Tem pessoas que estão na posição de patrão, que humilha os outros. Humilha. Diz que é mais um pisa. Deus não se agrada disso. Quando Jesus se dispôs e prontificou-se ir na casa daquele homem, era uma boa oportunidade. Vamos na minha casa, eu vou lá curar o teu servo, o servo centurião. Esse teve uma atitude interessante: eu não sou digno que vá na minha casa.
eu não sou digno. Tem um hino que aqui o grupo de louvor canta: eu não sou digno de 1 minuto da tua atenção. Não tem esse louvor, né? Eu não sou digno de 1 minuto do Senhor olhar para mim. Eu não estou digno, Senhor. Não precisa ir na minha casa não, meu telhado. Tu é um santo, vai pisar ali. Eu sou um pecador, minha mulher não tem lá, tem um doente. Dá uma palavra. No que isso resultou? Verso 13, a gente já leu aqui. Então Jesus disse ao centurião: o amor àquele homem, disse assim: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Aleluia. O texto afirma que naquela mesma hora o servo foi curado, porque aquele centurião deu crédito à palavra do Senhor que ele lhe dissera. Quando você e eu cremos na palavra do Senhor, as coisas vão acontecer na tua casa, na tua família, na tua vida. Quando a gente crê, decreta, as coisas vão acontecer. Vivemos, irmãos, no mundo de incredulidade. A verdade é essa. Um mundo de muitas transformações, muitas. Todavia, algo que jamais vai mudar. Quem lembra de Marcos 13:31? Passará. Senhor, que a tua palavra se cumpra na vida desta igreja, Pai, e que nós possamos dar crédito à tua palavra, Pai, desde o pastor, liderança da igreja, até o mais recente membro, Pai, que possa haver no nosso coração fé, disposição de agir conforme a tua palavra. Então os milagres vão acontecer. Quando Jesus disse para aquele doente, 38 anos caído: você vai se levantar, vai pegar essa cama, coloca nos teus ombros e leva, sai daqui que tu já estás curado. Quando o Senhor Jesus disse a Pedro: quer andar sobre as águas? Anda. Enquanto Pedro olhava na palavra, ele começou a andar, mas ele, quando reparou a força do vento, ele afundou. Pai, nos ajuda a ser cumpridores da tua palavra. Aumenta a nossa fé nesta manhã, neste primeiro domingo, Pai. Coloca a fé no coração de todos os membros e congregados. Humildade como a desse centurião, credibilidade na tua voz. Aí os milagres vão acontecer, Pai. Aí o maná vai cair do céu, a porta vai se abrir, ó Pai. O demônio vai bater em retirada e o teu nome será glorificado, ó Pai. Que esta mensagem ela penetre em cada coração, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nossa vida, sobre todo Israel espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos?